Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 13 de julho de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Nós estamos hoje na lição de número 194, que declara: entrega o futuro nas mãos de Deus. É aquilo que eu falo para vocês, né? Essas lições aqui são as minhas favoritas. Acho que da revisão 5 em diante, nossa, são as minhas lições favoritas. É cada uma mais linda que a outra. Então, entrego o futuro nas mãos de Deus. Entrego o futuro nas mãos de Deus, né? Não nas mãos do meu ego, nas mãos de Deus, né? A ideia de hoje é outro passo em direção à salvação rápida e, de fato, é um passo gigantesco. A distância que ele cobre, esse passo gigantesco, então se você ainda não tiver assistido a minha live, os passos gigantescos, me mande um e-mail para eu liberar o acesso para você, é paga. A distância que ele cobre é tão grande que te coloca às portas do céu, com a meta à vista e os obstáculos para trás. Os teus pés alcançaram os jardins que te dão as boas-vindas às portas do céu. O sereno lugar de paz onde esperas com certeza o passo final de Deus. Como estamos nos afastando da terra, como estamos nos aproximando da nossa meta. Como é curto o caminho que ainda temos a percorrer. Aceita a ideia de hoje e terás ultrapassado toda a ansiedade, todos os abismos do inferno, todo o negror da depressão, os pensamentos de pecado e a devastação gerada pela culpa. Aceita a ideia de hoje e terás liberado o mundo de toda a prisão, soltando as pesadas correntes que trancavam a porta para a liberdade. Estás salvo e a tua salvação vem a ser assim. A dádiva que dás ao mundo, porque a recebeste, né? Então eu recebi a dádiva e agora eu compartilho essa dádiva com o mundo. Em nenhum momento a depressão é sentida, a dor experimentada ou a perda percebida. Em nenhum momento a tristeza pode ser posta sobre um trono e fielmente idolatrada. Em nenhum momento alguém pode sequer morrer. E assim, cada momento dado a Deus ao passar, com o próximo já lhe tendo sido oferecido, é o tempo da tua liberação da tristeza, da dor e da própria morte. Deus mantém o teu futuro, assim como ele mantém o teu passado e o presente. São um só para ele, né? O tempo é uma ilusão. Para Deus só existe um momento presente. E, portanto, também deveriam ser um só para ti. No entanto, nesse mundo, o progresso temporal ainda parece real. E assim não te é pedido que compreendas que realmente não há nenhuma sequência no tempo. Só te é pedido que soltes o futuro e o coloques nas mãos de Deus. E verás por experiência própria que também puseste o passado e o presente nas suas mãos, pois o passado deixará de punir-te, e o medo do futuro será agora sem significado, né? Então, aqui ele dá uma explicação metafísica de por que a gente está falando entrega o futuro nas mãos de Deus. E não entrego o passado nas mãos de Deus ou entrego o presente nas mãos de Deus. Está aqui a explicação metafísica. Se você quiser saber mais, vai lá na lição vai lá no vídeo de 2022, que é a metafísica das lições de um curso em milagres, tá? Muito bem. Então, só te é pedido que soltes o futuro e o coloques nas mãos de Deus. Então, aquele problema que você está enfrentando no dia de hoje, você vai falar assim: meu Deus, eu coloco este problema e o meu futuro a respeito deste problema nas tuas mãos, nas mãos do Divino Espírito Santo, ok? Libera o futuro, pois o passado se foi e o que é presente, livre do seu legado de pesar e miséria, de dor e de perda, vem a ser um instante em que o tempo escapa da sujeição às ilusões.
onde ele segue o seu curso impiedoso e inevitável. Então, cada instante que era antes escravo do tempo, transforma-se num instante santo em que a luz até agora oculta no Filho de Deus é libertada para abençoar o mundo. Agora ele é livre e toda a sua glória brilha sobre o mundo libertado junto com ele para compartilhar a sua santidade. Se puderes ver a lição de hoje como a libertação do que realmente é, não hesitarás em esforçar-te ao máximo, de forma consistente para fazer com que ele seja parte de ti. À medida que se torna um pensamento que domina a tua mente, um hábito no teu repertório de resoluções de problemas, um meio para reagir rapidamente à tentação, estendes o teu aprendizado ao mundo. E à medida que aprenderes a ver a salvação em todas as coisas, o mundo também perceberá que está salvo. Que preocupação pode ter aquele que entrega o seu futuro às amorosas mãos de Deus? O que pode ele sofrer? O que pode causar-lhe dor ou trazer-lhe a experiência da perda? O que pode temer e o que pode olhar sem amor? Pois aquele que escapou de todo o medo da dor futura encontrou o seu caminho para a paz no presente e uma certeza de ajuda que o mundo jamais pode ameaçar. Ele tem certeza de que a sua percepção pode errar, mas que a correção nunca lhe faltará. É livre para escolher de novo quando tiver sido enganado, para mudar a sua mente quando tiver cometido erros. Entregue então o teu futuro nas mãos de Deus, pois assim estás pedindo que a sua memória volte novamente, a memória de Deus. Estamos pedindo que a memória de Deus volte novamente. Substituindo todos os teus pensamentos de pecado e de mal pela verdade do amor. Pensas tu que o mundo poderia deixar de ganhar com isso, que todas as criaturas vivas deixariam de responder com uma percepção curada? Aquele que se entrega a Deus também põe o mundo nas mãos que ele próprio procurou para achar consolo e segurança. Ele deixa de lado as ilusões doentes do mundo juntamente com as suas e oferece paz a ambos. Agora estamos realmente salvos, pois nas mãos de Deus nós descansamos imperturbados, certos de que só o bem pode vir a nós. Se esquecermos, seremos gentilmente tranquilizados. Se aceitarmos um pensamento que não perdoa, ele será rapidamente substituído pelo reflexo do amor. E se nos sentirmos tentados a atacar, apelaremos para aquele que protege o nosso descanso, para que faça por nós a escolha que deixa para trás a tentação. O mundo não é mais nosso inimigo, pois escolhemos ser o seu amigo. O mundo não é mais nosso inimigo, pois escolhemos ser o seu amigo, ok? Entrego o futuro nas mãos de Deus, ok? Essa é a lição de número 194. Outra lição que é uma chave mestra, que vai abrir várias portas na sua vida para a solução de todo e qualquer problema pelo qual você possa estar passando, tá? Não se trata de resignação, não se trata, tá? Ah, não, seja o que Deus quiser. Não é isso. Não é isso, porque inclusive a lição está encadeada com a lição de ontem. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, tá bom? Então não é resignação. Ah, eu entrego o futuro nas mãos de Deus, o que tiver que ser, será. O que for vai ter que ser. Não, quando você fala, eu entrego o futuro nas mãos de Deus, muito provavelmente o Espírito Santo vai começar a inspirar você com as melhores ações que você possa ter nesse momento presente, para você resolver essa situação na qual você se encontra, tá? Então não se trata de você, entrega o futuro nas mãos de Deus. Claro que isso também ajuda, né? Porque o estresse, a ansiedade, a gente deixa pra lá. Mas olha, meu Deus, me mostra quais são os meus próximos passos. Eu entrego o futuro nas tuas mãos, eu entrego o meu futuro nas tuas mãos. Né? E eu sei que você tem em mente os meus melhores interesses. Porque eu sou o teu filho, eu sou a tua filha.
né? Nós somos as crianças amadas de Deus. Então fique de olho, porque ele vai começar a mostrar para você quais são os próximos passos para você poder ter um tal do final feliz, né? Que tem uma outra lição que a gente vai estudar esse ano, acho que ainda não passamos por ela, que é o final feliz de todas as coisas é certo, tá bom? Então, vejam o encadeamento das lições, das últimas 3. Vejam. Peraí. Eu escolho... todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Eu entrego o futuro nas mãos de Deus. Tá bom? Então estamos na prática. Tá bom? Eu entrego o futuro nas mãos de Deus. É uma ação. Não é algo do tipo assim, deixa que Deus resolve e eu não vou fazer nada. Isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Não é isso. Tá? Porque se fosse isso, seria a mesma coisa que a gente dizer depois de uma desgraça, algo do tipo, foi a vontade de Deus. Não é isso, não é isso. Tá bom? É um jogo sutil entre a ação e a rendição. A tal da entrega receptiva, sobre a qual nós estamos lendo no livro O Sucesso Sagrado, tá bom? Prestem muita atenção nisso. Essa é uma questão muito importante, gente. É muito importante a gente saber a hora de parar e a gente saber a hora de agir. E como é que nós sabemos qual é a hora de parar e qual é a hora de agir? Diante da solução de um problema. Pedindo orientação para o Divino Espírito Santo. É em meditação. A gente vai lá e medita. Tá bom? Ok? Bom, 13 de julho, texto de Melody Beach, do livro A Linguagem da Liberdade. Espero que vocês estejam amando a leitura desse livro assim como eu estou. Eu já devo estar lendo esse livro pela 5ª vez, talvez, e amando do jeito que eu amei pela primeira vez, né? Dia 13 de julho, Deus como nós o compreendemos, né? É assim na programação de 12 Passos e 12 Tradições. É assim, né? É Deus como eu o compreendo. Não é o Deus do outro, não é o Deus do meu vizinho, não é o Deus do meu pai, não é o Deus da minha mãe, é o Deus tal qual, é Deus tal qual eu o compreendo. Tá bom? Deus como o compreendemos. Deus é sutil, mas não é malicioso. Frase atribuída a Albert Einstein. A recuperação é um intenso processo espiritual que nos pede para crescer em nossa compreensão a respeito de Deus. Nossa compreensão pode ter sido formada por experiências religiosas no passado ou pelas crenças daqueles à nossa volta. Imaginamos se Deus é um ser tão assustador como as pessoas podem ser. Podemos sentir-nos tão injustiçados ou abandonados por Deus como fomos por pessoas do nosso passado. Ó, o sentimento do abandono aqui. Tentar compreender Deus pode confundir nossa mente em virtude do que aprendemos e vivenciamos ao longo de nossas vidas. Mas podemos aprender a confiar em Deus. Eu cresci e mudei a minha compreensão desse poder maior do que eu mesma. Minha compreensão não amadureceu num nível intelectual, mas pelo que vivenciei desde que redirecionei minha vida e minha vontade para os cuidados de Deus, como eu o entendia. Ou melhor, como eu não o entendia. Então é muito isso, né? Como é que a gente não entende Deus, né? É verdade. Isso aqui é a pura verdade. Deus é real, é amoroso, bom, carinhoso. Deus deseja dar-nos todo o bem que possamos almejar. Quanto mais voltamos nossas mentes e os nossos corações em direção a uma positiva compreensão de Deus, mais Ele nos valida, né? Então, não aprendemos nas nossas religiões que Deus é amoroso, é real, é bom, é carinhoso, não. Acreditamos num Deus punitivo,
que tá lá na esquina esperando para vir ao nosso encalço. Não é isso que a gente aprende, né? Se vocês estiverem assistindo às aulas de domingo, hoje à noite a gente tem aula, se Deus quiser. Mais um item aí do capítulo 11, às 19 horas. Provavelmente vocês estão entendendo exatamente do que eu tô falando aqui, tá? Quanto mais agradecermos a Deus por Deus ser quem é, por quem somos e pela natureza exata de nossas atuais circunstâncias, mais Ele nos fortalecerá. Na verdade, por todo o tempo, Deus tem planejado agir para o nosso bem. Deus é o Criador, o benfeitor e a fonte. Deus mostrou-me, acima de tudo, como compreender Deus não é tão importante quanto saber que Deus me compreende. Hoje estarei disposto à oração. Hoje estarei disposto a aumentar a minha compreensão do meu poder superior. Estarei disposto a libertar-me das antigas, limitadoras e negativas crenças sobre Deus. Não importa como eu compreenda a Deus, serei grata, porque Ele me compreende, né? Então, basicamente é isso. Tudo aquilo que nós esperamos de Deus, de bom, vocês podem ter certeza que Deus tem para nos oferecer. Vocês podem ter absoluta certeza disso, tá? Deus está aí para nós. Deus se importa. Deus é real. E quando nós começamos a estabelecer uma relação real com Deus, a partir da prática da meditação, das orações, enfim, do que quer que seja, né? Que nos ligue à nossa espiritualidade real. Não estou falando aqui de práticas religiosas, mas sim práticas que partem de um conceito de espiritualidade, né, verdadeira. Mas nós vamos ver a presença de Deus atuando no nosso dia a dia. E mais nós teremos certeza dessa realidade, da realidade desse relacionamento entre nós e Deus, tá? Nunca duvidem disso. Nunca se sintam sós. Deus está ao alcance de uma respiração. Quando você fala, meu Deus me ajuda, meu Deus me orienta, meu Deus me proteja, esteja comigo, meu Deus me guie, meu Deus me ajude a aprender, a entender o que eu tenho que aprender com essa situação. Ou entrego o futuro nas mãos de Deus. Vocês podem ter certeza de que esse poder superior a nós, tal qual o concebemos, né? Porque Deus pode ser muito diferente de um para o outro, de uma pessoa para outra, né? Mas Ele vai nos responder. Se esse pedido for um pedido correto, se esse pedido for um pedido sincero, então Deus está conosco, né? Livrai-nos de todo o mal, ó Pai, né? Livrai-nos do mal dos níveis baixos de consciência, né? Esse é o mal, é o único mal que pode nos afetar. É o mal que decorre de nós entrarmos e abraçarmos níveis baixos de consciência, tá? Vibrarmos na culpa, vibrarmos no medo, vibrarmos na vergonha, vibrarmos na apatia, no orgulho. Esse é o mal que pode nos afetar, e somente esse. Então nós podemos pedir a Deus, nos livrai de todo o mal, tá bom? Muito bem. Vamos lá. O livro é O Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Só para vocês saberem, já lemos 38% dele, tá bom? É um livro grande. Acho que a gente ainda leva aí talvez mais de um mês para terminá-lo, né? E aí ontem ela tinha começado
a falar sobre as questões sobre abusos, né? E ela estava contando aqui. Eu vou ler de novo esses parágrafos, né? Eu acho que é melhor, tá? A rendição é desafiadora para todos, mas para aqueles que sofreram, que tiverem sofrido abuso, como Tracy, essa experiência é excepcionalmente difícil, né? Vítimas de violência têm um ego muito tenaz, que é ferozmente resistente a reexperimentar as antigas dores. E ao mesmo tempo, esses egos também são cruéis, porque colocam a pessoa, né, num processo de autoflagelo. Tracy tinha 5 anos de idade quando os abusos começaram na vida dela. Eu nem mesmo sabia, até o sucesso sagrado, que eu estava viciada em trabalho. Ela disse, sua voz embargada com frustração e fúria. Mas agora eu penso, não foi perfeito de que eu estivesse numa atividade, né, frenética, quando você trabalha por 12, 14, 20 horas por dia. Num primeiro momento eu amei isso, mas eu não tinha limites. No momento em que eu chegava em casa, eu estava tão exausta que eu caía no sono, e então eu nem mesmo tinha que sentir. Eu dei a Tracy uma tarefa que frequentemente dou aos meus clientes. Eu quero que você escreva uma carta bastante zangada para você mesmo. Para você mesma, eu disse a ela. Não seja bacana, deixe tudo sair. Eu pensei sobre pedir a ela para escrever para aquelas pessoas que tinham abusado dela. Mas eu senti, como é frequentemente o caso, que a pessoa com quem ela estava mais zangada era verdadeiramente com ela mesma. Por quê? Porque frequentemente nós guardamos a falsa noção de que nós poderíamos ter feito ou deveríamos ter feito alguma coisa a mais, algo diferente, ou que nós éramos o problema. Então, sob essa raiva está uma crença muito dolorosa. Há alguma coisa errada comigo. Nós temos essa crença, né, pessoal? Essa é campeã aqui. Há alguma coisa errada comigo. No dia seguinte, né, ela estava lá no retiro espiritual, então no dia seguinte ela reportou. Quando eu comecei a escrever essa carta, eu vi como violentamente, eu vi como eu me batia em mim mesma violentamente. Eu não tomei consciência de que eu estava carregando tanto ódio e tanta raiva por mim mesma. Eu senti uma tristeza extrema pela forma como eu tinha tratado a mim mesma, disse ela. Eu tenho uma profunda vergonha porque eu protegi os perpetradores, né, os abusadores, ao não falar alto, ao não abrir a boca, né? Porque eu não queria ser a garota má. Eu dei a minha voz e o meu poder, né? Eu dei para essas pessoas, né? E eu ainda estou entregando o meu poder, né? E aí, onde nós fazemos isso nas nossas vidas? Forte isso aqui, hein? Forte. Isso aqui tá digno da jornada de cura da criança interior. Isso aqui é bem interessante, né? Eu não queria ser a garota má. Eu não queria ser o problema. Eu não queria ser a causa de uma comoção familiar, né? Nós mulheres crescemos ouvindo isso, né? Temos que nos comportar, temos que calar a boca, temos que ser boazinhas, né? Muito bem. Mas ao escrever a carta e bater com a toalha no muro, né? Lembram que ela estava batendo com a toalha no muro? Ela então tomou consciência. Você me deu
me deu maneiras saudáveis para que eu pudesse expressar a minha raiva, e eu me senti realmente enfurecida, mas eu também senti uma liberação que jamais tinha sentido antes. E essa liberação, né, essa catarse, abriu Tracy para uma tomada de consciência profunda. Nós temos as nossas emoções por uma razão e nós precisamos expressá-las de formas saudáveis. Reprimir as emoções pode adoecer você. Tracy se recordou de sua mãe e de sua tia, ambas mulheres emocionalmente reprimidas que tinham morrido de câncer numa idade muito jovem. Na minha experiência, qualquer que tenha sido a sua história, as mulheres em geral guardam uma quantidade imensa de raiva não expressa, embora poucas tenham consciência disso. Eu certamente tenho visto isso em mim mesma, né? Eu vi isso em cada uma das mulheres de quem sou mentora. Uma raiva inesperada sempre surge nos meus retiros, para a surpresa e para, em algumas vezes, né, o embaraço de muitas das mulheres que estão lá no workshop dela, né? Eu nunca vi um propósito da raiva por coisas que eu não posso mudar. Disse Anne Delaguerre, uma mulher jovem de 31 anos com um rosto doce. Mas agora eu sei que o quão tóxico é deixar isso se carregando, né, dentro de mim. Agora eu vejo quanta raiva e vergonha, com quanta raiva e vergonha eu tenho vivido por tanto tempo, para mim, para a pequena garotinha em mim. Então eu preciso honrar essa raiva e expressá-la. Essa pequena garotinha, ela merece ter uma voz. Raiva é simplesmente energia. A raiva reprimida imobiliza. A raiva liberada galvaniza. Quando você descarrega a sua raiva, você começa a notar uma conexão direta entre a sua raiva e o seu poder. A supressão de um inibe a expressão do outro. Então, suprimir a sua raiva faz com que você iniba a expressão do seu próprio poder. Como a executiva de uma corporação, de uma empresa, Laura Deveux, de 49 anos, observou: o meu poder vem do mesmo lugar que vem a minha raiva. E então, enterrar a minha raiva pode enterrar o meu poder também. Outra mulher, uma conselheira geral de um banco de investimentos, tomou consciência do mesmo. Quando eu me desconecto das minhas emoções porque eu estou com medo de sentir a dor, eu também estou me separando das minhas paixões e do meu poder. Tracy deixou o retiro muito comprometida com sua própria cura emocional, em vez de correr para a comida para se manter ocupada, como ela se lembrou. Na verdade, eu me fiz me sentar no sofá e sentir. E eu estava tão desconfortável, eu estava numa completa ansiedade e eu chorei muito. Tudo que eu queria fazer era ir para uma loja e comprar um sorvete. Mas em vez disso, ela literalmente se sentou e chorou por horas, né? E eu sei que essa foi a única forma de passar por isso, atravessar isso, era atravessando isso, né? Sentindo as emoções. Como Tracy continuou a se render, a sua compreensão se aprofundou. Eu vi como a minha vida tem sido controlada
pelo medo. Eu sempre tive que sentir como se eu estivesse completamente no controle. Mas sobre o que eu tinha verdadeiramente controle? Mas na minha mente o controle era segurança. Tracy descobriu isso tudo enterrado sob a intensidade das suas emoções mais cruas, né? E ela descobriu que ela descobriu que enterrada sob a intensidade das suas emoções mais cruas está uma cornucópia de sabedoria, liberdade e, em última instância, de cura. Do outro lado do medo é o lugar onde o seu poder e o seu prazer estão, né? Agora eu vejo que o controle é um falso senso de segurança. E eu sinto como se eu estivesse começando a dar um passo em direção ao meu poder ao ser autêntica, disse ela. Eu tive que quebrar todas as minhas crenças não saudáveis, os rótulos, as regras, as regulamentações, os negócios. Eu tive que parar de me esconder e eu tive que escavar fundo e sentir todas as minhas emoções, a dor, a raiva, a vergonha, a culpa, para alcançar esse lugar onde eu estou agora. E eu estou me sentindo tão melhor por ter escavado todos os esqueletos do armário, né? Tirou os esqueletos do armário. Tem sido uma jornada, e uma jornada da qual eu estou orgulhosa, e finalmente eu me rendo a ela para estar e finalmente eu me rendi a ela para estar onde eu estou agora. Uma mulher então tomou consciência após o retiro do sucesso sagrado. A rendição é muito mais difícil do que os negócios, mas 1 milhão de vezes mais poderosa, né? Então a gente se render é muito mais difícil do que a gente ir lá e pegar um cigarro, né? Ou do que a gente ir lá na geladeira e pegar o pote de sorvete, né? Ou do que a gente ir lá e, sei lá, se anestesiar saindo, né? Fazendo qualquer coisa que possa nos distrair, né? Mas depois que você passa por esse processo, por esses processos de efetivamente se entregar, né? Sentir, se permitir sentir, né? Dizer o seu não, deixar de ser a boa garota ou deixar de ser o bom garoto, né? Porque isso também acontece com os homens, né? Não vamos dizer que isso aqui não aconteça, porque acontece, né? Acontece. E aí? Acontece com todos nós, né? Acontece com todos nós. Todos nós temos camadas e camadas e camadas de repressões, né? Das nossas emoções. E é isso que adoece a gente. É isso que adoece a gente. Porque na verdade, a emoção é para passar. É para passar. Deixa a tristeza vir. Deixa a raiva vir, né? Eu não preciso ir lá e dar um soco na cara do meu chefe se eu tô com raiva dele. Eu não preciso agir a partir da raiva. Mas eu preciso me permitir sentir a raiva. Nem que seja para eu minimamente verbalizar. Nossa, eu tô com tanta raiva do que ele está fazendo comigo agora. Talvez ele nem esteja fazendo nada, entende? Assim, o que eu quero dizer... Às vezes a pessoa tem uma atitude que tem a ver com ela. Ou às vezes pode sim estar me maltratando, tá fazendo alguma coisa que não é bacana, mas eu preciso dar nome aos bois, eu preciso me sentir mal. Nossa, que chato que eu tô passando por isso, olha que desagradável, olha o que estão fazendo comigo, né? Olha o que está acontecendo aqui comigo, olha só que maldade, né? Eu estou com raiva. Talvez, veja bem, você esteja enfrentando um problema hoje na sua vida sobre o qual você não tenha muita margem de manobra. Talvez algo esteja acontecendo na sua vida. Claro que foi você que criou, mas não é nesse ponto que a gente está do assunto aqui,
né? Mas você tá zangada, você tá zangado, você tá chateado. Olha só, como assim? Como é que isso pode estar acontecendo comigo? Como assim? E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me colocar diante disso? Minimamente, eu preciso admitir que eu tô com raiva, que eu tô passando por uma injustiça. Vocês imaginem, né? Essa moça aqui, pelo que a gente leu, podemos depreender, o texto não é muito claro, mas nós podemos depreender que essa moça começou a passar por um abuso sexual com 5 anos e que mais de um homem abusava sexualmente dela. E ela não falou nada, porque ela tinha que continuar sendo a boa moça. Porque talvez até ela tivesse que, entre aspas, preservar a paz familiar. Ou talvez até ela entendesse que se ela falasse alguma coisa, ninguém ia acreditar nela mesma. Nela mesma, inclusive podia ainda piorar a situação dela. Então talvez naquele momento, a estratégia dela de sobrevivência, essa estratégia que ela adotou, né? Talvez até tenha sido o melhor para ela. Ficar quieta, não falar nada, não criar problema. Mas e aí? Hoje ela tem, pelo que a gente entendeu aqui, agora eu não me lembro quantos anos ela tem, né? Se era ela que tinha 49 anos, né? Não, aqui não diz quantos anos ela tinha, né? Mas aqui diz que quando ela vai para o retiro do sucesso sagrado, né? Aqui, a frase dela é: nossa, eu pensei que o retiro ia ser sobre dinheiro. E aí ela ficou uma arara lá, como assim? Eu vim para o retiro de dinheiro e eu vou ter que lembrar das dores da minha infância? Tá, mas aí o teu poder pessoal, onde tá? Tá embaixo de tudo isso que você reprimiu, né? Quantas vezes nós dizemos sim querendo dizer não? Quantas vezes nós queremos, assim, adotamos uma postura de não, eu não vou criar caso aqui não. Não vou criar caso aqui não, deixa pra lá, tá tudo bem. Deixa pra lá, eu vou fingir que nada está acontecendo. Não, mas pelo menos vamos falar, pelo menos vamos conversar, né? Às vezes, gente, aquela situação, ela não se conserta, tá? Não tenham muito essa esperança, não. Às vezes, aquela situação que a gente fala assim, eu não vou criar caso, deixa isso pra lá. Ou então você fala, não, agora eu vou dar voz ao que está dentro de mim, eu vou me colocar. Tá? Às vezes, ao nós nos colocarmos, a situação não vai se resolver, não vai. Às vezes é uma ruptura inevitável numa relação, tá? Às vezes é uma ruptura inevitável numa relação, num negócio, numa situação. Às vezes chegou a hora da gente mudar de emprego. Não é esse o ponto. O ponto é você se colocar. O ponto é você se colocar. Sabe? Porque se você também não se colocar, não vai adiantar nada. Sabe? Então nem esse ganho do ego muitas vezes a gente tem, né? E é bom que nós aprendamos a fazer isso de maneira saudável e que nós possamos colocar isso em prática desde o início das nossas relações. Porque às vezes nós temos relações diante das quais nós não nos posicionamos durante décadas. Nós não tomamos uma atitude durante décadas. E aí a gente começa a tomar. E aí o outro fica meio, mas como assim? Né? E às vezes isso é o motivo para uma ruptura, né? Mas eu acho que o ponto-chave aqui desse depoimento que ela coloca, né? E é muito interessante, né? Porque a moça vai para o retiro, fica chateada lá, que vai ter que olhar para os traumas de infância, mas no momento em que ela entende o propósito daquilo, ela se entrega ao processo e faz o que a facilitadora tinha proposto. E aí, olha que bacana, ela encontra o próprio poder pessoal. Ela descobre isso aqui, que a raiva é apenas uma energia e que a raiva que está sendo reprimida, ela imobiliza.
E que a raiva que é liberada, ela galvaniza, né? Quando você descarrega a sua raiva, você começa a notar uma conexão direta entre a sua raiva e o seu poder pessoal. Suprimir a sua raiva inibe a expressão do seu poder pessoal. E isso, gente, é válido para todos nós, né? Não é válido só para as mulheres, não, né? Por isso que as artes marciais são tão poderosas, especialmente para os homens. Porque a gente vai lá e aprende a canalizar a raiva de uma maneira segura, né? Você adquire um senso de poder pessoal. Você sabe, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo hilário, gente, um vídeo hilário. O assaltante, tava tudo sendo filmado, tá? As câmeras lá da academia de ginástica. E aí o assaltante, ele entrou numa academia de jiu-jitsu. Ele entrou numa academia de jiu-jitsu. Olha, gente, como é possível um assaltante ser tão estúpido? E aí ele rendeu o rapaz que estava no balcão. E ele entrou no lugar lá para roubar as coisas. Só que de alguma maneira os caras que estavam fazendo a aula escutaram. Não dá para saber, né? Porque o vídeo da câmera é mudo, né? E aí os caras foram lá e imobilizaram ele, agarraram ele e deram uma coça nele, né? Então, mas voltando, né? Você sabe que você é capaz de lidar com aquele desafio, né? Você sabe que você é capaz de lidar com aquele desafio. E isso te traz um senso de segurança pessoal muito legal, que não depende das circunstâncias externas, né? E as pessoas até podem achar, mas esses caras ficam encrenqueiros. De jeito nenhum. Se o mestre for um mestre correto, né, fica tudo, menos encrenqueiro, né? Muito pelo contrário. São homens que têm uma paz e um autodomínio muito grande, né? Então, gente, lembrando, hoje entregamos o nosso futuro nas mãos de Deus, tá? Os nossos futuros. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Lembrando que hoje à noite nós temos live, se Deus quiser, às 19 horas, tá bom? Acho que é o item 2 ou item 3 do capítulo 11, tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite.